Boa noite, irmãos queridos. Agradecemos a Deus nesse instante, a Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade bendita de nos reunirmos virtualmente para juntos refletirmos sobre os ensinamentos do Evangelho Redentor. Como é bom poder saborear as lições benditas que estão compiladas no Evangelho, lições imortais. Então, com as bênçãos de Jesus, amparados por benfeitores amigos, por toda a equipe espiritual da nossa casa amada, Pais e Filhos, que nesse instante visita todos os lares, envolvendo a todos nós com serenidade, confiança, abraçando a todos. Que as vibrações, através deste Evangelho, possam atingir todos aqueles que habitam em nossos corações, levando paz, levando lucidez, e também para aqueles que ainda não têm um local no nosso coração, que estes também possam ser iluminados por esta vibração. Vamos rogando a nossa mentora querida Irmã Joana, que nos ampare, para que os ensinamentos propostos por nossa casa amada, que na noite de noite qual é o maior mandamento, possam ecoar dentro de nossos espíritos, fazendo dilatar todos os nossos centros de forças, para que eles se alimentem da fonte da água viva, que é o Evangelho Redentor, pois muitas vezes buscamos saciar a nossa sede no mar salgado das aflições, das ambições. E após essa busca de saciar a sede no mar salgado, nós retornamos aflitos, cansados, pois somente dentro do Evangelho, somente dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus é que nós conquistaremos o refúgio, a saciedade da nossa sede de amor. Então, com a proteção do nosso Mestre e dos benfeitores, iremos iniciar a reflexão do texto proposto. Que Jesus nos ampare. Conta no Evangelho de Mateus que certa vez Jesus foi questionado por um doutor da lei. Ele perguntou ao querido amigo Jesus qual seria o maior mandamento da lei. Jesus respondeu que o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. E o divino amigo Jesus, durante toda a sua trajetória física aqui na Terra, ele nos propiciou estes ensinamentos, ele nos exemplificou de qual seria o caminho de amar a Deus, como nós deveríamos amar o nosso próximo, porque o Mestre vivenciou, ele ensinou e exemplificou através de toda a sua trajetória. O Mestre Jesus afirmou que ele vivia, ele se alimentava do amor de Deus, do direcionamento do Pai Eterno. Jesus, ele veio nos aproximar dessa paternidade bendita. Ele veio nos esclarecer que o nosso Deus é soberanamente justo, ele é soberanamente bom, amoroso, misericordioso.
ele nos afastou daquela ideia de que nosso Deus era o Deus dos exércitos, onde os judeus e os hebreus acreditavam nisso, que o nosso Deus era um Deus de punição, que Deus tinha alguns escolhidos especiais que habitavam em seu coração. Então, era um Deus que era proposto, um Deus de divisão, que alguns ele abençoaria, outros ele amaldiçoaria. Era um Deus seletivo, era um Deus vingativo, ciumento, que tomava partido. Era um Deus extremamente sensível. Jesus nos convida a uma relação de amor, de afeto com o nosso Pai Celestial. Ele nos apresenta esse Pai amoroso de forma que, quando nós aceitamos essa relação amorosa com Deus, de amor sobre todas as coisas, nós nos fortalecemos. E esse fortalecimento pelo convívio dessa vivência com amor paternal, esse amor celeste, nos protege para que não tenhamos alguns conflitos existenciais. Algumas vezes, então, em algumas relações, nos sentimos menosprezados, nos sentimos abandonados. Essa relação paternal faz com que a nossa autoestima se fortaleça, sabendo que nós somos importantes, sim. Somos filhos amados de Deus e Ele está à nossa disposição para vivenciar esse afeto. É um amor onde nós não precisamos ter medo, porque muitas relações são interrompidas, são bloqueadas quando existe esse medo. As pessoas têm dificuldade, nós ainda temos dificuldade de mergulhar nesse afeto, na vivência do amor ao próximo, de vivenciar essa vida com essa magia das experiências, porque temos o medo da perda. E o convite da relação de amor com esse Pai eterno é um amor imutável, ele é eterno. Nós então podemos respirar profundamente e nos entregar esse amor, porque esse amor ele é absoluto. E quando um filho tem essa relação de afeto com o pai, ele se fortalece, ele se sente protegido para vivenciar as experiências terrenas. Crianças que têm a possibilidade de receber afeto, receber a segurança, são crianças que se desenvolvem mais facilmente, que têm maior capacidade de aprendizagem. São crianças que têm tudo para lograr êxito na sua vida. Então, é essa relação de afeto que nós precisamos buscar com Deus. Apesar de vivenciar, muitas vezes, relações conflituosas, porque faz parte dessa vivência, nós temos o espelho de amor eterno que é Deus. E essa relação nos fortalece. Então, é para esse amor que nós devemos mirar. E ao acordar pela manhã, respirar profundamente, agradecendo a bênção da vida, do fôlego no corpo físico, para vivenciar mais um dia, que é um presente dado por nosso Pai, que acredita e ele tem certeza absoluta da nossa evolução, do nosso progresso. Deus, ele não fica mirando as nossas falhas, ele mira no alvo, que é o nosso objetivo, que é a nossa evolução. Ele nos vê como um ser pleno, como um pai que contempla a sua cria com bondade. Um pai, uma mãe, quando recebe os filhos no braço, ele olha com encantamento para aquele ser, ele mergulha naquele amor e ele deseja, ele confia na capacidade daquele indivíduo, que ele vai crescer, que ele vai aprender, que ele vai progredir. E é dessa forma que Deus nos olha ainda com muito mais intensidade. Deus deseja o que é melhor para nós. Deus deseja
que nós aprendamos o mais rápido possível a fazer escolhas inteligentes para que possamos nos afastar, então, dos sofrimentos, das dores e contemplar o amor divino. Quando nós temos a plena confiança nesse amor paterno, nesse amor divino que nos envolve a todos, nós começamos então a ter melhores relações na nossa vida pessoal, dentro do nosso contexto familiar, dentro do nosso ambiente escolar, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa igreja, dentro do centro espírita, porque nós temos a confiança em que esse amor nos protege e que todos aqueles irmãos que convivem por nós, por mais equivocados que estejam em algum momento, eles também irão despertar. Assim como nós também ainda estamos nessa busca de aprender. Quando olhamos para a nossa vida atual, quantas vezes nós nos declinamos, nós nos fracassamos. Quando vira o ano, nós temos um planejamento, que esse ano eu vou ser mais otimista, eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais bondoso, eu vou ser mais paciente, vou ser mais amistoso. De repente, na primeira questão, a gente vê que nós ainda estamos em condições de perpetuar aquela melhora. E aí nos entristecemos, entramos em choque. Então nós precisamos refletir sobre esse amor paciente, porque o amor, ele é paciente, para que nós possamos então nos levantar e construir relações com mais paciência, ter mais animosidade com as relações fraternas, sem exigir tanto dos outros, porque a vida ela é um eco. Se nós não nos doamos, nós não recebemos. Se nós queremos ser amados por nossos amigos, pelos nossos próximos, nós precisamos então amar dentro daquele contexto que ainda nós conseguimos, que atualmente o amor representa ainda para nós o respeito. Então nós precisamos aprender a respeitar as pessoas dentro das suas limitações, sabendo que as pessoas também estão percorrendo a trajetória da sua evolução. Exigimos situações, decisões que ainda nós não temos condições de ter. Existe uma lenda na mitologia grega que se chama a lenda de Procusto. Essa lenda diz o seguinte, que existia um grande gigante que trabalhava numa estalagem perto das montanhas e ele convidava as pessoas para pernoitarem naquela estalagem. E Procusto, ele tinha uma cama de ferro. Ele então oferecia a cama, as pessoas se deitavam. E durante a noite, enquanto as pessoas adormeciam, os hóspedes adormeciam, diz a lenda que Procusto, ele verificava se a pessoa era maior que a cama, o que ele fazia? Ele cortava os pés, cortava a cabeça para que o corpo coubesse naquela cama. Quando a pessoa era menor que a cama, Procusto se aproximava e começava então a espichar as pessoas, quebrando seus ossos para que elas ficassem exatamente do tamanho da cama. Através dessa lenda, nós podemos refletir, porque muitas vezes vivenciamos a lenda de Procusto, que vai completamente contra ao ensinamento de Jesus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. É uma relação de respeito. Quando nós não respeitamos o limite dos outros, queremos que as pessoas se enquadrem dentro dos nossos quesitos. Ou senão,
Quando uma pessoa demonstra ter uma capacidade maior, talentos que ainda não possuímos, nós vamos lá e boicotamos. Temos dificuldade de elogiar, de aceitar a ideia do outro. Vivemos em relação de uma forma hostil, porque nada tá bom. Se a pessoa faz muito, é porque ela fez muito. Se ela não fez, é porque ela também não fez. Não conseguimos ver a beleza do outro. Não conseguimos nos flexionar para admirar o esforço do outro. Nós não temos ainda essa condição quando nós temos essa síndrome de Procusto. Exigimos sempre o máximo de todos. Só que quando os outros dão o máximo de si, mesmo assim não tá bom. Nos esquecemos que as relações são como uma planta, precisam ser regadas. Quem é que diz que dentro de uma semente pode nascer um laranjal, olhando para uma semente? Olhando uma semente de abacate, é possível imaginar a árvore frondosa que é capaz de se formar? Então nós precisamos, através do amor, cativar as experiências, valorizar o progresso dos outros, dos nossos filhos, do marido, da esposa. Porque muitas vezes nas relações domésticas, parece que as pessoas têm obrigações de que nós façamos, de que fazer as coisas pra gente, e não é assim. Nós precisamos ser gratos, admirar os esforços dos filhos, dos amigos, reconhecer, porque pra gente pode ser fácil, o que não demonstra ser a mesma coisa para o outro. Cada um tem a sua força, a sua experiência. Então, através da lei de amor, nós precisamos olhar com beleza e admirar, porque todas as pessoas têm as suas qualidades. Então, se nós não temos a condição ainda de regar, de elogiar, de dar o estímulo que é tão importante para as relações, é melhor ficar de boca fechada do que desestimular, gerando medo, insegurança nas pessoas. A palavra de um amigo, de uma mãe, de um pai, de um esposo e uma esposa, dá o estímulo. Nós precisamos deixar a vida sair do automático e começar a contemplar, amar ao próximo, começando por valorizando, olhando para aquele ser, para aquele corpo, porque é aquele corpo físico que nós convivemos é que nós aprendemos a amar. Muitas vezes solicitamos a paz, desejamos ser amados. Como é bom ser amado, só que esquecemos da lição que para ser amado é preciso amar muito. Porque a vida ela é um eco. Tudo aquilo que nós desejamos retorna para nós. Se nós não estamos sendo amados, é porque não estamos amando. Precisamos amar de todo o coração, da nossa forma ainda arcaica, mas amar. Mas muitas vezes, ao invés de amar, nós nos iludimos. Nos iludimos e queremos que as pessoas satisfaçam os nossos desejos. Nós propiciamos uniões que estão ligadas diretamente ao nosso desejo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Nós nos unimos somente com aquelas pessoas que nos dão tapinha nas costas, que falam assim, como você é maravilhosa, como você é maravilhoso. Nossa, como é bom ficar perto de você. Mas é muito bom, só que esses momentos não nos elevam. Porque diante da prova, é aquela pessoa, é quando aquele filho nos fala, eu sei quem é você. Você vai na igreja, você vai no centro espírita, você ouve a palavra, você ouve o evangelho, mas eu sei quem é você. Você não é nada disso. Aí nós temos então que refletir. Através desse feedback, por que aquela pessoa está falando aquilo da gente? E refletir se realmente nós não estamos vivenciando o evangelho. Se nós estamos vivendo para comprar brigas, comprar intrigas, defender o ponto de vista. Quando nós passamos a nossa vida inteira defendendo o ponto de vista, nós nos iludimos muito.
porque o principal é amar, é desenvolver as nossas habilidades espirituais, diminuir o nosso orgulho, diminuir a nossa vaidade, diminuindo a forma com que lidamos com as pessoas, fugindo de fofoca, fugindo de comentários depreciativos. Porque esses comentários, fofocas, não alimentam o nosso espírito, eles nos desgastam energeticamente. Quando nós falamos mal do nosso próximo, diminuímos a sua imagem, nós sentimos energeticamente derrubados, caídos. Quando nós ouvimos um louvor, lemos um texto do Evangelho, ou se não assistimos um filme bem escolhido, com uma boa vibração, nós nos sentimos fortalecidos emocionalmente e espiritualmente. Atendamos, irmãos queridos, ao convite do nosso Mestre. Vamos viver essa relação de amor, porque quando nós amamos, nós não temos medo, nós confiamos na bondade divina, no direcionamento da nossa vida. Deus nos deu um livre-arbítrio e nós podemos utilizar o livre-arbítrio com inteligência, fazendo sonhos, projetos, mas sem massacrar o outro. Vivenciar as histórias com amorosidade, com leveza, tendo a confiança de que, quando nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance, quando nós fazemos com amor, com devoção, com responsabilidade, e o objetivo não é alcançado, é porque não tinha que ser. É porque existe algum outro plano muito maior. Nós temos a certeza de que Deus prepara caminhos aonde não vemos estradas. Façamos a nossa parte com responsabilidade, com amor, com afeto, com alegria, com benevolência. Vamos expandir a benevolência nas nossas relações, a fim de que possamos vivenciar a experiência maravilhosa que o Mestre nos convida: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sigamos com fé, com paciência e amando. Que assim seja. Neste momento em que meditamos sobre as palavras do Evangelho de Jesus, que acabam de serem proferidas pela pessoa incumbida da preleção, aproveitamos a oportunidade para vibrarmos por aqueles que sofrem nas trevas da ignorância, pelos que cumprem suas penas em presídios, pelos irmãos que sofrem as agruras da pandemia, ora instalada no planeta, tanto os que partiram para o mundo espiritual, quanto os que permanecem encarnados, pelos médicos e profissionais da saúde que cuidam de todas as doenças, por todos os que se encontram internados ou acamados em leitos particulares, pelos obsediados e obsessores, pelos suicidas e desesperados, pelos nossos governantes, pelos frequentadores e trabalhadores desta casa, pelos nossos lares. Vamos percorrer mentalmente o nosso ambiente familiar, pedindo aos companheiros espirituais do bem que socorram algum espírito necessitado que ali se apresente. Vibremos por nós mesmos, para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Pedindo aos espíritos do bem que trabalham em nossa casa espírita para frutificarem as águas que aqui estão expostas, para que nos sirvam de medicamento para o corpo e para o espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, hoje e sempre. Que assim seja.
Muita paz para todos.